Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega pra cá, que hoje o papo vai ser muito bacana. E lembrando, tem dois objetivos aqui. Primeiro, é que você adquira conhecimento. Segundo, eu vou me incluir nessa, minha Gabriela, é criar vergonha na cara e praticar o que você vem aprendendo aqui, que eu tenho certeza que você vai ter uma gestão de alta qualidade no seu condomínio. E o melhor ainda, você não vai receber cadeirada de ninguém. Porque todo mundo vai ficar tranquilo com a tua gestão. Então vamos começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, das 14 às 20 horas, nosso encontro marcado para falar de condomínio. E hoje, recebendo essa galera aqui maravilhosa, sem eles não sou nada, né? Eles que constituem aqui essas pessoas disruptivas, pessoas que estão criando um novo conceito, nova visão de qualidade, de gestão nos condomínios. Minha amiga Gabriela. Aí, Gabriela, tudo bem? Como é que tá a senhorita? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, meus amigos. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, aprendendo mais com vocês, porque cada vez que eu venho aqui eu saio só no up. E outra coisa, essa mulher aqui só trabalhou para condomínio a vida toda. Deus, quando era pequenininha, estagiária ali, né, mamava na mamãe, ela já vivia em condomínio e começou a trabalhar em condomínio. Quantos anos, Gabriela, tá aí nesse universo? 21 anos esse ano. Cara, a minha idade, hein? Que bom, cara. Legal. A minha também. Você olha só. Nasci e virei estagiária de condomínio. Mamãe botou pra trabalhar logo cedo. Foi assim. Então vamos lá, ir no nosso outro lado. Esse lado mais bonito, né? De ternos, de $1 milhão, pessoas mais elegantes, né? A minha amiga, doutora Priscila. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Thiago. Boa tarde a todos. Queria agradecer aí a oportunidade de estar em mais um programa hoje para mais algumas tretas de condomínio, né? Para difundir conhecimento jurídico e aprender, né? Que a gente está sempre aprendendo. E outra coisa, gente, vocês não sabem, ela participou do elenco de Suítes, tá? Que ela é tão boa, advogada lá, que ela participou de Suítes. Tava pensando que só tem gente fera aqui, né? Mas ele é um cara que eu gosto de me organizar aqui. Disruptivo, falar bonito, igual falar na rádio. Ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. Ele que é um cara disruptivo. Ele que está revolucionando o mundo condominial. Ele que vai abrir o evento, porque os melhores são os primeiros. Ele vai ser o primeiro a palestrar no Onda Síndico, meu amigo Diógenes! E aí, pessoal, beleza? É sempre um prazer estar aqui, né, pessoal? Maravilhoso. E realmente a gente vai abrir lá dia 19. A primeira palestra da Unasíndico desse ano é nossa, levando a engenharia condominial, aquela bandeira que eu prometi para todos aqui no canal, para vocês também, de popularizar a engenharia condominial no Brasil. Então a gente está com esse passo aqui do Centro-Oeste para o resto do país, né? E estamos caminhando. Estivemos agora, final de semana, lá em Goiânia, em outro evento, o Summit Goiânia. Quero agradecer o pessoal da Adense Goiás, Dr. Raul, que organizou o evento. Muito bem feito, uma linhagem nova que o pessoal trouxe de fora, que faz o evento dentro dos cinemas, né? Bem legal, né? E lá no espaço, exatamente, e lá no espaço Oscar Niemeyer de Goiânia é coisa fina, né? Tivemos lá mais de 240 síndicos no evento o dia inteiro, é um dia só. Bastante inscrições, bastante dúvida. E uma novidade que a gente vai falar aqui no final do programa. Você que está aí, quer saber sobre veículos elétricos, normas que estão sendo modernizadas. O Bombeiro do Goiás já tem uma e eu fui lá pessoalmente trazer essa informação para você. Marca aqui o programa, dá um like e pede essa norma que eu mando direto para você no direct lá no Instagram. Falar nisso, tem que comemorar aqui, já estamos com 2.100, caminhando para os 2.200 e eu conto com você lá, @Condominial Engenharia e Unasíndico, 19, 20 e 21. E é isso aí, vamos pro nosso plantão, tira dúvida. Lembrando para mandar sua pergunta por inteligenciacondominial@gmail.com. Preparado, doutora? A gente nunca tá, mas sempre tá, né? Aqui os casos aqui são mais capciosos que os suítes, tá? Você tá acostumado lá com o Raves PS, lá o pessoal lá. Aqui o pessoal é muito mais esperto, né, minha amiga? Porque ou neguinho esperto que mora em condomínio. Então vamos lá, a primeira pergunta. O Raves não dá conta, não. O Raves já tinha largado. Ele faz pra empresa, agora pra condomínio. Ele não conseguiria ser síndico e muito menos advogado pra condomínio. Então vamos lá. Primeira pergunta, meu amigo Murilo. Ele fala o seguinte: o tema é aprovação para implantação de feira em condomínio. Eita, vamos lá. Feira. O síndico realizou uma enquete por WhatsApp e vem realizando uma feira toda sexta-feira. Esse procedimento está correto?
não deveria ser aprovado em assembleia e não por enquete, por WhatsApp? E aí, doutora, como é que faz por questão de feiras em condomínios? Olha, Thiago, às vezes a gente até entende qual que era a intenção do gestor, né, quando ele tentou essa iniciativa. O ideal nesse caso era ele ter se orientado primeiro com a equipe jurídica para viabilizar isso de forma legal. Por quê? Se for um empreendimento 100% residencial, a maioria das convenções, elas prevêem que a exploração de atividades econômicas dentro dos empreendimentos é uma prática vedada. E se isso tiver previsionado na convenção desse condomínio, ele precisaria não só passar isso por assembleia, como ele precisaria também de um quórum qualificado para poder deixar aquela questão totalmente legalizada. Mas, no mínimo, o ideal é que se passe por uma questão de deliberação assemblear para que os condôminos proprietários, aqueles que efetivamente têm o direito de voto, possam representar a sua intenção dentro do condomínio. Quando você utiliza um grupo de WhatsApp, você não consegue filtrar se aquelas pessoas que estão votando, elas de fato elas ostentam essas condições, porque às vezes são só moradores, inquilinos. E tem muita gente que nem gosta de participar de grupo, né? Exatamente. E aí outras pessoas que queriam se manifestar não se manifestam justamente por essa resistência. Então, é uma opção muito frágil que o gestor desse condomínio ele tomou ao deliberar a implantação de uma feira e uma feira contínua, pelo que diz aí, que é toda semana. E aí tem que ser levado isso aos condôminos, levando os prós e os contras para que eles definam isso numa deliberação assemblear que vincula todo mundo. Doutor, e não numa deliberação para o grupo de WhatsApp. É uma coisa que eu achei... Você falou do quórum. Qual é o quórum específico? Para alteração de convenção, 2/3. Tá, beleza. Mas, por caso, eu levar uma pauta específica sobre isso aqui. Não, tem que alterar ou eu posso fazer por assembleia isso aí? Não. Então, por exemplo, Priscila, está previsionada na minha convenção que é proibido qualquer tipo de implantação de feira, questões políticas. Geralmente as convenções vêm nesse sentido. Se você puxar aí lá no condomínio que você tá, você vai ver alguma previsão nesse sentido. Também, né? Exatamente. O que a legislação diz? A alteração de convenção em regimento interno de convenção é com quórum de 2/3. Então eu tenho que ter 2/3 em assembleia para poder aprovar aquela alteração. Mas aí eu tenho que ter um edital que contemple de forma clara e objetiva, inclusive se é uma alteração de dispositivo da convenção do condomínio. Para quê? Para evitar qualquer tipo de ilegalidade. Priscila, eu preciso de um quórum qualificado para levar essa ideia para uma assembleia? Aí não. Aí ele poderia até ter feito uma enquete para verificar se é uma vontade dos moradores ter esse tipo de serviço dentro do empreendimento para subsidiar a decisão administrativa dele de convocar uma assembleia. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma pré-análise, junto com o pessoal que eu administro, qual que é a intenção que eles têm no que se refere àquele tema. Se eu tenho uma intenção muito positiva, eu levo isso para a Assembleia. E aí eu delibero e tomo as cautelas. Se não for um interesse, eu boto lá. É um negócio que eu, síndico, acho bacana. Mas os meus moradores não curtem. Para que eu vou levar isso para uma Assembleia? E Gabriela, duas coisas que a doutora falou que é muito bacana, né? Primeiro, utilizar as enquetes. Acho que o síndico tem que usar mais esse mecanismo aí. Acho que é muito interessante. E outra questão das feiras. O que você pensa sobre isso, minha amiga? De mais de 20 anos, né? Vivendo nessa área condominial. Justamente o que a doutora falou, as enquetes elas são fantásticas e acredito que isso no grupo de WhatsApp funciona bastante. Porque às vezes é da minha vontade fazer algo para aquele corpo, mas para os demais moradores não é interessante. Talvez essa feira de sexta-feira, eu tenho alguns condomínios que tem essa modalidade em que há empreendedores e tem a senhorinha que faz o crochêzinho dela, tem um outro que já tem, eu tenho um condomínio muito engraçado que ele realmente, de fato, ele é um criador de galinhas. E lá ele vende os ovos dele. Legal. Os ovos caipiras dele. Tá então certo, todos os empreendedores neste tipo de segmento se reúnem nesse condomínio numa sexta-feira para que eles possam mostrar aquilo que eles têm, que talvez seja necessário para mim. Estou ali do lado. E acaba que fomenta, né? O próprio condomínio, a economia, para eles pagar a taxa de condomínio, tudo assim, isso, né? A economia, mas acredito que primordialmente também a convivência. A convivência nesse ganho social, é muito né? bacana, o ganho social. Porque hoje, todo mundo com uma vida tão corrida que nós temos, eu saio de casa, mal vejo meu vizinho lá no elevador, falo bom dia, boa tarde, boa noite, na maior parte das vezes, eu nem sei que ele mora lá. Então, eu assim, passo por isso direto. O convívio é muito bom. O
grupo do WhatsApp ele é fantástico neste quesito. Olha só, eu estou pensando que uma feira é bacana para nós. O que vocês acham? Ah, bacana. Mas aí, de forma alguma, tá pulando a próxima etapa, que é a assembleia. Então, a legalidade, né? Exatamente. Acredito que o grupo de WhatsApp ele é fantástico para que às vezes a gente vai muitas vezes em assembleia com pauta enorme, que no entanto a pauta não é da vontade dos demais moradores. Então, assim, são assuntos discorridos, debatidos exaustivamente para chegar lá e falar um não, que talvez se tivesse uma enquete anteriormente, poderia... Teria uma percepção da realidade. É um termômetro, né? Uma coisa acho que é importante... Teria já um termômetro sobre se é da vontade do grupo ou não. E aqui tem uma questão também que não foi falada, que tem a questão da higienização dos espaços, que é mais trabalho para quem limpa. Tem que se pensar a questão do custo de operação, que assim, água, a feira tem toda uma né? infraestrutura, tem um consumo energético, tem a logística, né? O evento começa na sexta, mas você prepara tudo na quinta-feira, depois termina na sexta, começa e termina na sexta, dependendo do horário, você vai limpar isso no sábado. São exemplos que é um evento, você tem que ter alguém que sabe organizar evento. Dependendo da localização, no caso, um salão de festas, vai ser utilizado esse salão de festas no sábado? Então, assim, já tem que ter toda a logística tem a questão de limpeza. E outra Exato. coisa, você tem um acesso de terceiros que são estranhos ao condomínio, que estão ali... um controle rigoroso. Participando do seio daquele empreendimento. Então, tem que ter regras de segurança também que são aplicáveis. Quem você vai cadastrar para isso? Estacionamento, a circulação interna ali. Eu tenho muita cautela quando se fala... E falando de engenharia, né? O mapa de risco, porque todos os eventos, vocês não sabem, eles são comunicados previamente às autoridades públicas e eles são criados. O condomínio tem essa prerrogativa de fazer o particular, mas ele não está acima da legislação que fala sobre a segurança e o comportamento ali. Então, na parte da engenharia, o que eu posso dizer? Você tem que ter a demanda elétrica para isso, os pontos, né? Pode ser uma coisa simplificada, não tem equipamento elétrico, tem só o stand ali, um condomínio maior que tem vários moradores que têm interesse, que são da área, já estão cadastrados. Então, você tem que personalizar, porque o síndico ele é o líder. Do jeito que ele coloca uma ideia a favor de algo, eles têm que estar preparados para gerenciar esse algo, que é o que a gente fala aqui. Você é síndico, você tem que estar preparado para gerenciar pessoas e o patrimônio, isso é o básico. Quem circula, você vai gerenciar como? Orientando, colocando as regras, fazendo o acolhimento, ouvindo, e o patrimônio. Ferramentas de engenharia, planilha de controle, formação do fundo financeiro, onde se aplica o recurso. Para essas feiras de condomínio, você tem que ter exatamente essa mesma perspectiva. Área de circulação, criança, pet, se essa circulação vai estar de acordo com todo mundo, porque às vezes a pessoa vai usar a área que é perto da piscina e você quer usar a piscina no seu dia a dia. É uma área comum, né? Tem vários detalhes comum, né? que tem que ser estudados. E a depender da quantidade de pessoas concentrada por metro quadrado, você é obrigado a tomar alguns cuidados especiais. Então não é só fazer a feira, você pode até estar fazendo aí bonitinho, mas como eu sempre falo, tem o próximo nível. Então vai descobrir como isso funciona na sua região, cuidados e como desenvolver isso. E o intuito disso, eu acredito que não seja fins de rentabilizar o condomínio. Acredito que o gestor tenha pensado com o intuito de levar comodidade aos moradores. Lógico. O objetivo é esse. Só que a gente tem que ter cuidado quando a gente leva essa comodidade. Pode fomentar o comércio do condomínio, não tem problema. A questão é que todas as atividades que um líder, um gestor, que é o caso do síndico, ele tem que tomar os devidos cuidados. Né? E aí muita gente se economiza nos cuidados, mas é muito cheio de ideia. Então você que é muito cheio de ideia, mas não organiza as coisas para fazer, muito cuidado com isso aí, porque você não pode ficar tirando as coisas do sovaco do nada, porque você assina por isso, entendeu? Você deu a ideia, estimula, exatamente, você deu a ideia, estimula a sua comunidade. Tenho aqui uma síndica advogada do meu lado, e ela sabe que você deu a ideia, você tem que garantir que ela seja bem feita dentro da legislação, e principalmente que ela seja de interesse da sua comunidade, não é a sua ideia. Eu acho que eu acho muito legal essas ideias, mas cada vez tá ficando mais difícil fazer. Sim. Porque é tanta burocracia, exatamente. E vai desanimando, porque assim, igual você falou, o risco é todo nosso. O cara deu a ideia. Assim, igual o Jorge tá falando, ele tá falando certinho. Tudo que ele falou são preocupações que a gente tem que ter. Então acaba que o investimento para que isso aconteça
não sei se é tão compensador como a compensação, vamos dizer as assim. tendas. O custo é caro para o benefício. Isso, exatamente. Olha, as tendas, por exemplo, dependendo da estrutura, precisa de ART de segurança das tendas. E outra coisa, por Funciona isso assim. que você ter lisura no procedimento que você adota, quando você vai emplacar dentro do empreendimento essas práticas que você entende que elas geram desdobramentos positivos aos moradores, é interessante que você tome as cautelas, porque quando chega um questionamento desse por parte do condômino, você está com a resposta na ponta da língua. Então você está executando uma coisa de forma legal. Você deixa de ter telhado de vidro. Aí quando você perde a cautela no desenvolvimento da sua ideia, faz ela a toque de caixa, achando que é um clamor coletivo, você se depara com questionamentos que você, gestor, não precisa passar. Você pode fazer as coisas, trazer ideias positivas que vão agregar a sua comunidade sem ficar com esse telhado de vidro. Tá vendo, meu amigo? Ó, meu amigo Murilo, pega esse programa que está no YouTube, copia e manda pro síndico. Fala, síndico, eu tive uma ideia para te orientar. Eu tenho certeza que vai ajudar ele. E já aproveita, se inscreve, compartilha, comenta. Já quero mandar um abraço a todo mundo da rede SPTV, essa rede maravilhosa que vem crescendo cada dia mais, com muito conteúdo de alta qualidade. E agora, o nosso momento para falar de condomínio. Condomínio agora é papo popular aqui na rede SPTV. Vamos seguir com o nosso plantão Tira Dúvida aqui. Papo muito bacana. Agora é a minha amiga Tatiana. Essa aqui é para um amigo do terno de $1 milhão, um homem disruptivo. Vamos lá, ó. O título é a ART deve ser publicada aos condôminos. Ela fala assim: o condomínio irá passar por uma pintura externa. Certo. É obrigatório a RT, certo? A emissão da RT deve ser antes do início da obra, certo? Deve ser colocado placa indicando a obra e o responsável técnico, certo? E se nada disso for apresentado aos moradores, o que fazer, amigo Diógenes? Olha aí. Tatiana. Tudo que você perguntou é sim. A RT deve, pode e é bom que seja passado para os moradores, desde que os moradores entendam aquilo ali. Tem gente que começa a ler, antes de terminar a leitura já contesta, já cria um burburinho, já condena, já passa para o amigo, do primo, do tio, do sobrinho, que é engenheiro, que sabe? Então, olha, existem diversos níveis de engenharia, como dos advogados, das administradoras, né? Que algumas mais recentes vão errar superficialmente, outras vão errar mais em profundidade, outras vão sair do mercado porque fizeram muita besteira. Também funciona assim para a engenharia, para o médico, para todo mundo. Então, a ART é um documento público para o condomínio mostrar que ele contratou corretamente. Tá? A obra de fachada, por mais que seja uma pintura, é uma obra cheia de nuances de segurança do trabalho, de seguro de vida, de treinamento dos funcionários, e qualquer condômino tem o direito de pedir vistas à documentação de contratação da obra. O condômino ele paga uma parte dessa obra, ele é um dos donos dessa obra. Os clientes, né? O síndico representa todos eles e também fica blindado de fazer algo à margem da lei. Então, precisa ter a ART sim, a ART tem que ter o título de execução da atividade a ser realizada. Se tiver alguma observação, deve ser colocada ali. Para trabalhar na parte externa da fachada, precisa da ART de segurança do trabalho. Então, veja bem, se a empresa tem um engenheiro que não tem o curso de segurança do trabalho aderido à sua diplomação, ele não vai poder assinar a ART de segurança do trabalho. Ele vai precisar de um técnico de segurança do trabalho para ser registrado naquela obra. Se o engenheiro é engenheiro de segurança do trabalho e vai também fazer a execução, ele pode fazer concomitante, mas tem que ter as duas indicações do serviço ali. Qual a responsabilidade dele? A questão de placa da obra. Placa é obrigatoríssimo, total. A primeira coisa, antes de começar a obra, você põe a placa, não é depois. O time da RT. Ele pode assinar a RT, desde que ele esteja vinculado ali, em qualquer momento. Mas o ideal, a legislação manda que você assine antes de agir no procedimento. Vamos explicar isso para o síndico, né? Você vai contratar, síndico, não chegou a RT ainda. A empresa fala: eu tenho pressa para começar, senão atrasa a obra. Aí o síndico fala assim: eu tenho pressa para documentação, porque se não começar eu cancelo o contrato e vou atrasar a obra. Né? O síndico não está autorizado a começar a obra sem qualquer justificativa, sem a documentação. Até as obras emergenciais, ele tem que colocar a RT, o contrato na frente. Vai uma dica de ouro aí para você que é síndico: aquele profissional que assina a RT tem que estar anuente no contrato e tem que estar anuente no orçamento, porque depois ele pode não responder por aquele orçamento se tiver algum erro ali, beleza? E sobre o trabalho em altura, aquele negócio, antes de subir lá, aí conferir ponto de ancoragem,
Mesmo que não esteja no contrato, o condomínio tem que saber se está válido ou não. Isso é a responsabilidade do gestor. Você, síndico, que eu considero um gestor de patrimônio, que está na nossa metodologia, entenda bem. Permitiu a obra, não se falou em ponto de ancoragem, está trabalhando lá em cima, não tem RT de segurança do trabalho, soltou um ponto, vai buscar a responsabilidade do condomínio, nem da empresa não vai ser. Não tem ART, vai buscar o condomínio. O trabalhador vai buscar, até a empresa que fez errado vai buscar o condomínio, porque a obrigação de garantir a segurança nos pontos de ancoragem é do condomínio. O que quer dizer que é responsabilidade do síndico, né? Com o seu CPF que garante aquele CNPJ. Amigão síndico, cara, fornece isso. Eu forneço tudo para todo mundo. Porque é um documento público. É outra coisa, contrafatos não argumento. Se o cara questionar, tá escrito lá. Então é até mais fácil de conversar. E outra coisa, quem não deve, não teme. E eu sempre falo aqui, Gabriela, que os síndicos, e assim estão nos assistindo aí, tem que usar mais o administrador. Informativo. Cria um informativo ali, né? Aqui é o contrato, aqui é a RT, né? Aqui é tal coisa, e vai explicando tudo. Manda mais informação. Quanto mais informação tiver para o condomínio, melhor vai ser, né, a gestão. Hoje a maior parte das administradoras, elas têm um software, mas não um usa. aplicativo. Mas não e no usa. aplicativo, sim, há a possibilidade de você incluir segunda via de boleto, ótimo, maravilhoso. Prestação de contas, maravilhoso. Mas lá também tem um campo chamado contratos. E no contrato não precisa vir apenas o contrato. Poderia vir um contrato com a RT, com toda a documentação da obra. Por quê, senhor síndico? É muito mais fácil você disponibilizar informação do que depois você ter que ficar respondendo. Explicações. Do que ter que dar explicações. Então, olha só, gente, a obra iniciou. Está lá no aplicativo do seu condomínio, onde você tira a sua segunda via de boleto, também tem um campo contrato. Então, se você quiser fazer vista ao contrato de contabilidade, jurídico, engenharia, sobre a obra, tudo está lá. Então, acredito que até para você ter uma gestão mais eficiente e uma gestão mais transparente, disponibilizar essa documentação antes mesmo da solicitação te resguarda e até diminui um pouco o seu tempo vai ser mais bem utilizado em outros projetos que não seja ficar respondendo aquilo que você já poderia ter se antecipado, disponibilizado e depois não ter questionamentos. E assim, né, doutora Priscila, esse dia o cara falou assim, Thiago, eu quero o extrato do banco. Eu falei, fica à vontade, tá aí. Olha fica aí. à vontade. Olha porque aí. assim, gente, o documento é público. Igual eu falo, o nosso cliente é quem? É o condomínio. Por mais que ele, né, tem uns que são mais ignorantes, outros são mais brutos, outros são mais, né, ásperos, vamos dizer assim. Outros são, vou tomar um cafezinho maravilhoso com pãozinho de queijo. É 1%, né? Mas tudo bem, né? Mas sim, eu acho que eu aprendi, sabe, Gabriel? É o bom senso, Eu né? aprendi, doutor, que quanto mais informação, melhor vai ficar. E outra coisa, Sim, muitas vezes sim. que o cara vai te ajudar. Esse dia o cara me questionou Bem exatamente a aliados, RT, que eu né? mandei RT, aí falou do prazo. E a gente percebeu que o prazo não estava Com delay. coincidindo com o contrato que o cara pediu. Então teve que retificar aquela RT. Ou senão, posteriormente, tem que tirar uma nova Sim. para completar o tempo. Também tem isso. Eu né? acabei de receber uma mensagem aqui, inclusive de uma obra que está concorrendo num apartamento. O dono tem um poder aquisitivo maior um pouco, né? E também é engenheiro. Então ele se dá umas prerrogativas assim, meio que de ser especial. Só que o condomínio tem a nossa assistência continuada. E aí, quando a gente se posiciona, ele não se posiciona contra o síndico. Porque aí é técnico para técnico. Tudo que ele falar na engenharia que ele está fazendo, ele tem que assinar. Mesmo sendo dono do apartamento. E tem coisas que você não vai poder assinar porque são ilegais. É contra a lei, é contra procedimento. Contra é NBR. contra NBR. Então, assim, não é tudo que você pode fazer, mesmo você sendo dono do apartamento. E uma das questões foi essa aí. Qual é o tempo de vigência da RT? Tem um campinho lá na RT inicial que coloca a previsão de término e a previsão de início da obra. Você pode alterar aquilo ali? Pode, mas com comunicação prévia. Vias de regra é o que está naquele contrato. A RT hoje, a anotação de responsabilidade, no CREA é a RT e no CAL é RRT. São as duas principais. O resto é para cada órgão de classe, tem sempre o finalzinho ali, responsabilidade técnica. Mas você tem um documento que estabelece um contrato de trabalho. Ele identifica o profissional, identifica a área, o tipo do serviço, o prazo do contrato, data de início, data de final. Se tiver alguma observação profissional, tem que colocar. E você, quando emite no seu cadastro, hoje você nem assina mais, ela já vem assinada eletronicamente com QR Code. Então, qualquer pessoa pega aquele QR Code e tem acesso aos dados não sensíveis daquele documento, que é o que você precisa passar.
tem que estar muito atento com essa questão de distribuir esse material, porque tem os dados sensíveis. Exatamente. Mas hoje, até na RT, vem uma marcação ali, dois tarde. primeiros números do CNPJ ou do CPF e uma parte ticada ali, marcada, você não consegue acessar, e aí vem os 2 últimos números. Por quê? Porque precisa dar validade para o documento. Né? E as datas estão lá, as datas não são dados sensíveis, o nome completo, o CPF, essa coisa é. Então ele já vem marcado, você pode apresentar a RT inteira que ela já está protegida. Entende? Então não tem nem aquela questão dos dados sensíveis, né? O síndico fica preocupado aí, os dados sensíveis estão fora, tá? E a apresentação é feita com autorização do Conselho Federal de Arquitetura e de Engenharia, que é o CONFEA, que supervisiona os CREAs. O Gabriel, o que você pensa sobre essa questão da transparência? Eu acredito que a tecnologia está ao nosso favor. Eu acredito que se você bem utilizá-la ao seu favor, gente, a tecnologia é senhor síndico, a tecnologia ela veio para te auxiliar de forma fantástica. Eu me recordo, alguns anos atrás, quando o morador Diógenes queria fazer vista ao balancete. O que o Diógenes tinha que fazer? O Diógenes tinha que ligar para o síndico, solicitar. O síndico tinha que disponibilizar de um período no tempo dele para sentar com esse morador lá na portaria, na guarita, na às vezes não tem lugar, né? No chão. E o morador fazia vistas àquele balancete, em que poderia demorar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, a tarde inteira, o dia inteiro. Então, ele realmente, de fato, ele tinha que disponibilizar de um tempo dele. Hoje não. Hoje os balancetes são digitalizados. Existe um aplicativo para que o síndico disponibilize aquele balancete lá naquele aplicativo, em que o morador, no momento em que ele quiser verificar aquele balancete, está na palma da mão dele. Ele abre lá com todo o conforto do celular, e consegue fazer vistas, consegue verificar as notas fiscais, consegue verificar, autenticar a validade de nota fiscal, seja o que for. Para isso também eu falo de balancete, mas para isso a gente pode utilizar para diversos campos. Inclusive a gente está falando aqui agora sobre um contrato, que nesse contrato a gente pode incluir a RT, a gente pode incluir projeto, a gente pode incluir tudo. E que para o síndico, olha só a quantidade de dúvidas que ele vai dirimir do morador, bem como também o tempo dele que vai ser... O tempo dele exatamente, bem aproveitado, né? Que ele vai poder aproveitar em outra atividade. Então, senhor síndico, a tecnologia, ela é totalmente a favor de você. Lembrando, às vezes a pessoa fala bem assim, olha, mas eu não tenho acesso a uma tecnologia. Hoje todo condomínio tem que ter uma contabilidade, ter um CNPJ. Necessário, né? Deve haver. E sim, a sua contabilidade pode te auxiliar nisso. Então, assim, talvez você não consiga escanear um documento, mas você tem um prestador que pode fazer isso por você. E deve, né? Então, utilize dele. E a doutora? E outra questãozinha, tem empreendimentos que a maioria dos condomínios são idosos. Teve um síndico que é um cliente meu que adotou uma técnica super bacana. Ele colocou um mural de informativo da obra. E aí, toda semana era atualizado aquele mural, o engenheiro assistente fazia um relatório para colocar como é que estava o andamento da obra, se o cronograma de obra estava sendo executado de maneira correta, se não estava, ele fazia um mini relatório e colocava na área comum do condomínio. Então, ficava no pilotis, era um prédio ali na Asa Sul, e as pessoas iam lá, quem queria ter acesso, fazia o acesso, verificava como é que a obra estava sendo acompanhada, como é que estava a execução, qual que era a previsão de encerramento, se estava cumprindo o cronograma, se não estava cumprindo, e essa mesma documentação era disponibilizada nas plataformas para aquelas pessoas que eram mais high definition, né? Mais técnicas, assim, né? E aí todo mundo tinha acesso, gerou transparência, a obra correu numa boa, entendeu? E prestigiou a administração. Funciona bem. Olha, a gente faz, sabe como? Na nossa fiscalização, a gente cria um link para o síndico no Google Drive, a gente sobe todos os documentos mensalmente ali, contrato, desde a justificativa da obra, por exemplo. A gente trabalha muito aí, você que não sabe ainda muito disso, a gente trabalha muito respondendo ao DF Legal, à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, e então o engenheiro entra como o braço direito do síndico nesse ponto. O que a gente costuma fazer para dar essa transparência? A gente cria um link que você pode criar sem custo nenhum, que é do Google Drive. Você cria uma conta de e-mail do Google, vai ter um drive, você coloca aqueles documentos ali, gera um link, vai lá no seu grupo de WhatsApp ou do grupo da sua comissão de obra, fixa esse link, e quando nós alimentarmos essa documentação, qualquer um que tiver ali no grupo, que tiver acesso ao link, pode clicar lá e ver o documento na íntegra sem alterar o documento.
né? A gente tem como blindar para que você não altere essa pasta. Então hoje a gente acabou de receber um controle, que a gente faz uma fiscalização de obra, controle de pagamento, físico-financeiro, apresentação das notas fiscais e libera a continuidade da obra. A gente acabou de fazer o condomínio Águas Claras, que eu estava olhando aqui no telefone, chegou o pagamento da parcela do mês, foi lançado lá no link pelo síndico, agora a gente já vai lançar a atualização do pagamento com o físico-financeiro, então 2 dias está todo mundo atualizado. Isso serve também para você aí que vai ser conselheiro, que vai para a comissão de obras e não quer participar das coisas, que é difícil, que tem que abrir o computador, etc. Olha, fala a verdade, você indo do metrô, voltando do metrô, indo ao banheiro, se você quiser, você clica no link e lê o documento tranquilo. A questão é, difícil mesmo, Thiago, é fazer as pessoas estarem afim. A coisa mais difícil que tem é você fazer a pessoa estar afim. Porque quando ele está afim de bagunçar, você sabe como é, né? Quando está afim de ofender o síndico, você sabe como é. Agora, quando está afim de ajudar, dá para fazer coisas milagrosas. Quando eles estão afim, eles mandam cadeirada. Quando você não está afim, você dá até umas cadeiradas na pessoa, né? E uma sugestão. Já falar nisso, a cadeira está presa aí. Está presa aí porque... aqui hoje. Gente, isso não é para rir, gente. Olha. Só mudando aqui, só para eu fechar o negócio aqui, que é sério. Se você terminou sua obra, está fazendo um acompanhamento, a gestão, a gente sabe que ela vai passando de um gestor para o outro. Pegue e anexe esse documento dentro das suas escriturações contábeis, do seu balancete. Por quê? Porque daqui a 2 anos você não vai ser mais o síndico. Às vezes é preciso acionar uma garantia. Você não fez uma passagem de administração de forma concisa e você começa a deixar um acervo de documentos para o condomínio. Então, qualquer gestor vai conseguir investigar dentro das escriturações bancáveis, contábeis, o seu contrato, o laudo do assistente técnico, nota fiscal que você já coloca, e boleto e pagamento, você já coloca. Agora, coloque os contratos dentro das escriturações contábeis. Mande para a sua contabilidade. Quer falar, doutora? Por favor. Por favor. Você não vai jogar cadeira. Por favor, muito obrigado. Segura aí, Thiago. Por favor, muito obrigado, né? Deixa eu falar. Acabou de falar sobre o que me interessa. Por favor, você que está aí sentado, que não vamos ter cadeirada. Não levante agora. Síndico. Gente, as pessoas têm o hábito de achar que a prestação de contas deve haver apenas boleto, nota fiscal, comprovante de pagamento. Eu acredito que é o melhor lugar para você poder esclarecer e guardar documentos. Arquivar, Guardar concordo. documentos. É um arquivo fantástico. Então, senhor síndico, você renovou o seu seguro? Você pode colocar lá dentro a pólice. Pode não. Deve. Fez a manutenção? Coloca o plano de manutenção. Olha a cadeira. Você pode colocar. Você fez um contrato. Você pode sim, você não precisa mandar apenas a nota fiscal. Manda tudo. Mande o contrato, se resguarde o máximo possível. É isso. Porque talvez amanhã aquele documento que está no arquivo do condomínio se perca. O balancete não se perde. E mais, como ele é escaneado hoje em dia, é que ele não se perde mesmo. Ele não se perde mesmo. Então, o acervo que a doutora estava falando, gente, é um momento e um local incrível para que você consiga inserir o máximo de informações possíveis. Porque lá não é apenas algo que você pode colocar apenas uma informação contábil e uma nota fiscal. Você pode sim inserir o máximo de informações que você quiser e conseguir se resguardar depois. Não é? Muito bacana. E evitar dor de cabeça. Saiu de síndico, alguém virou para você e falou assim: ei, síndico, onde é que está o contrato tal? Você vai falar: foi contratado no mês tal, está anexado no balancete do condomínio. Faça sua tarefa como novo gestor. Olha só isso para você não levar cadeirada. Vamos falar agora. Desculpa, calma. Tá fixa, né? Você sabe por que o tema é importante? Quando eu tô falando, tá fixa. Tá bom. Eu tô falando aqui, eu dou um exemplo para vocês. Se você coloca lá o Diógenes, o síndico dele, fez uma obra e ele tá lá na praia. Ele precisa acessar a garantia da obra, mas ele tá lá na praia. Mas aí ele tem o balancete dele digitalizado na palma da mão dele, ele consegue abrir o contrato, ele consegue verificar as cláusulas, ele consegue verificar tudo. Então é uma forma até de diminuir o estresse. Exatamente. O balancete não se perde. Sim, sabe o que eu faço? O máximo possível de informação eu coloco lá. Se você for um boleto, qual referente, se tiver orçamento, bota orçamento. Aquele negócio, amigo. Texto não é contexto. Se você faz o contexto bonitinho,
ninguém contesta você. Não, e se você contestar, fica mais prático para você resolver. Tem informação aí mais prática, você falou, isso é verdade. Mas, Mari, vamos falar aqui nossos apoiadores. Coloca na tela nossos apoiadores. Já convido você, Rede SPTV, toda segunda-feira, 19 a 20 horas. Porque condomínio agora é papo popular aqui na Rede SPTV. Vamos lá, Mari, nossos apoiadores. A Mari tá ali. Mari gosta de andar de moto esportiva. Já, Mari, vamos Mari agora é só de ninja. Quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha. Aí, ó, Combate Extintores, minha amiga Juliana, cara, pessoal maravilhoso aí. Procura eles, faz um serviço de qualidade, atendimento. Muito bacana, amiga Juliana da Combate Extintores. Qual é o nosso próximo, minha amiga Mari? Ó, meu amigo Daniel, da DSC Condominial. Isso aqui é uma garantidora. Inclusive no grupo de hoje, lá um grupo maravilhoso. Eu indico pro pessoal da DSC Condominial, me atende alguns condomínios. Cara, garantidor é tranquilidade, gente. É garantia que a coisa vai acontecer. É só controle de fluxo de caixa. Ah, é uma benção. Porque a pior coisa é ser, vou pagar o imposto. Cadê o dinheiro? E é 20%, o juro é altíssimo, né? É. Pô, paga tudo, não deixa de pagar o imposto não. E com a garantidora, também, eu tenho certeza que vai conseguir pagar suas contas em dias. Então procure a DSC Condominial, a maior do Brasil. Tem mais de 1000 condomínios aí assistindo no Brasil todo aí, DSC Condominial. Vamos falar qual da próxima agora, amiga Mari. Vamos lá, qual o próximo, amiga Mari? Ó, Cicobi DF1000. Qual é a Cicobi DF1000? Conheço muito. Mandar um abraço ao amigo Marcelo. Bacana. Pessoal, dos melhores bancos aí para síndicos, né? Eu, graças a todos Atendimento espetacular. Cara, te atende na hora de precisar de pegar empréstimo, a atenção, é coisa rápida. Então é o melhor banco que eu indico para condomínio, taxas baratíssimas, que é o Cicobi da F1000, amigo Marcelo. Eu vou falar Gabriel, mas tem o Gabriel também lá, o pessoal bacana, Carol, o pessoal que faz um trabalho maravilhoso aí. Qual o próximo, amiga Mari? Aí, vou deixar ela para falar da Facilite. Quem mais poderia falar que não você é a proprietária, CEO da Facilite? Facilite gestão condominial, facilitando o dia a dia dos condôminos. Quais os benefícios tem um síndico que contratar seu serviço hoje de administração de condomínios? Posso falar que a consultoria, nós somos uma empresa parceira e companheira, a partir da consultoria. Hoje os síndicos, a gente tem o hábito de falar que o síndico hoje, prestação de contas, todos fazemos, boleto, todos fazemos, impostos, infelizmente nem todos fazem não, mas deveria ser assim, mas hoje nós somos uma empresa parceira na consultoria, ou seja, na dor do síndico. Porque hoje as pessoas, eu estava falando referente à tecnologia, mas a tecnologia ela é uma grandíssima aliada, mas nem sempre ela é aliada. Por quê? Porque atrás da tecnologia deve haver pessoas. É verdade. Pessoas que estão naquele momento da necessidade, da hora da necessidade. Então, assim, hoje eu posso falar assim, nós trabalhamos com tecnologia, sim, lidamos com tecnologia, gostamos de tecnologia, adoramos. Mas a gente também trabalha muito na parte da consultoria. Humana, né? Exatamente, na parte humana, na parte da consultoria. A necessidade do síndico de estar presente, do síndico de estar perto com o síndico. Então, hoje, se você vier para a Facilite, o que eu posso falar para você é que você não vai ser um síndico. Hoje eu vejo que o maior sentimento dos síndicos é aquela sensação do estou sozinho. É verdade. É desse Então, jeito. É verdade. Nós somos uma empresa em que somos uma empresa presente na parte da consultoria e o nosso síndico não está sozinho. 20 anos de mercado, né? Facilite. E vamos falar agora dele, o homem mais disruptivo do Brasil. Olha aí. Jorge, fala um pouquinho aí, Jorge. Pra Jorge. você, ó, 2.128 seguidores. Muito obrigado. Você que Ó, último 20 mil visualizações do último. Olha, isso daí. só crescendo, hein? Tá trabalhando bastante, né? Acho que quando o pessoal fala força, persistência, conteúdo de qualidade, entrega para você, meu amigo. A gente vai popularizar a engenharia condominial de um jeito ou de outro. Estamos popularizando, graças ao canal aqui, graças a você que está no YouTube. Então deixa aquele like pra gente aqui. Hoje nós vamos falar daqui a pouco sobre a NT45, a primeira RT do Brasil sobre veículos elétricos, né? Então quero agradecer você, esteja lá conosco, muito conteúdo gratuito. Se você quiser cursos, treinamentos, trabalhos, nós fazemos. A intenção está aqui não é essa, é divulgar, é conhecer, mas é complementar. Temos um grupo maravilhoso lá que você tem link para entrar pelo Instagram, que o pessoal aqui participa do grupo, né? O grupo é maravilhoso. Estão lá, mesmo. essa turma toda aqui está lá. Você pode mandar a pergunta dentro do grupo do WhatsApp que eles vão responder para você sem te forçar a comprar nada. O pessoal vai lá trocar uma ideia, bater papo. Todo profissional que está lá, aí você acha que tem só eu como engenheiro, né? Não é não. Tem gente lá que lá é engenheiro que está lá, mas se vender para você antes de te orientar, antes de ensinar, sem venda,
vai sair do grupo. Vendeu? Cortou mesmo. O pessoal, segue lá. O próprio síndico, é vocês que estão lá que sabem. Reclamou, fez propaganda sem pedir, você reclama, a gente tira a pessoa. Então, tem gente lá para te ajudar. Beleza? Vamos lá, @condominial engenharia. Condominial Tem mais engenharia. alguma, amiga Mari? Vamos lá, qual é o próximo? Vamos voltar pro nosso plantão Tira Dúvida? Podemos voltar então? Plantão Tira Dúvida, manda sua pergunta por interesse@gmail.com. Já quero mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo pela Rede SPTV, porque aqui condomínio é papo popular na Rede SPTV. Você que tá no YouTube, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta, deixa seu comentário aí e venha colaborar com o universo condominial. Vamos melhorar cada dia mais aí, entregando conteúdo de alta qualidade para você. Então vamos lá, próxima pergunta é melhorias gerais. Juliana. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Ó, o seguinte, moro em um condomínio novo e meu apartamento possui uma metragem um pouco maior que os demais, visto que já pagamos o condomínio pela fração ideal, ou seja, com valor maior para usufruirmos de espaço maior. Porém, quero implementar algumas melhorias na área comum de todos. Exemplo, troca de portão. Fui informado que deveríamos pagar um valor maior também, sendo que foi votado onde todos concordaram com os valores divididos por igual. É correto agora cobrar diferença para nós? Ei, tanta coisa! Eu queria ter uma resposta assim. Sim, não. Nesse caso é depende. Depende, varia, não é por aí. Talvez, quem sabe, com certeza é de se analisar. É porque assim, Thiago, são várias peculiaridades que envolvem essa questão das cotas, da cobrança das cotas condominiais e da cobrança de taxas extras. Por quê? Tem convenções que elas prevêem de forma assertiva que tanto a cota condominial ordinária quanto a extraordinária, o rateio será feito igual à fração ideal. Aí a gente tem lá, o pessoal vai para uma deliberação assemblear, não trabalha, não faz o dever de casa, não lê a convenção do condomínio, chega lá e decide que vai votar por unidade. A assembleia pode se sobrepor à convenção? Não. Só se ela tiver o quórum qualificado. E que 90% das deliberações assembleares não tem. Infelizmente, é uma realidade que está se alterando. Mas doutor, eles decidiram lá, a comunidade. Infelizmente, Thiago, o que eu faria, o que eu orientaria um gestor desse a fazer? Chamar uma assembleia, convocar a assembleia, explicar, suspender a cobrança da cota, porque foi aprovado de forma equivocada, para fazer a correção da questão. Por quê? Porque eu tenho uma deliberação que não respeita um quórum específico. Então, eu vou lá e aplico. Aí vem José, que não estava na Assembleia nem nada, e judicializa dizendo que a cobrança está incompatível com o que está previsto na Convenção. Qual que é a probabilidade jurídica dele reverter essa deliberação? 100%. Altíssima. Mas Altíssima. Se alguém, no caso essa moça, pagou um pouco a menos, alguém pagou um pouco a mais. Exatamente. O detalhe é esse. Exatamente. Então, da mesma forma que ela não está querendo pagar um pouco a mais pelo fato da fração ideal dela ser um pouco maior, existe alguém que está pagando por ela. E o legislador, quando ele legislou, o entendimento dele fosse que cada um pagasse de acordo com a sua proporcionalidade. Exatamente. Ou seja, com o seu tamanho. E aí tem um bisuzinho. Pode falar Posso? primeiro, vai. Então vamos lá. Tem convenções que elas só prevêem a forma de rateio por fração ideal em caso de taxa ordinária e deixa aberta a questão da taxa extra. Por quê? Porque o argumento da condômina também é válido. A utilização dela do espaço comum é diferenciado. Então, se a convenção for omissa nesse ponto, não prevê nisso, a deliberação assemblear está compatível. Agora, se não, tem que fazer a correção. Você entendeu, amigão síndico, amiga síndica? Tudo tem que ser nos seus mínimos detalhes. Eu tenho certeza que o Jorge é contrário, porque o Jorge mora em cobertura. Tá vendo? Eu fiquei sabendo aí as fofocas. Eu não sou foqueiro, eu sou um cara informado, né? Fiquei sabendo que ele paga 3 mil de condomínio. Olha isso. Quisera eu, hein? Quisera eu. Mas, meu amigo, eu quero te dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu moro em casa, residência. Então, é aquele negócio. Eu já pago aquele IPTU pesado pelo tamanho do lote, né? Então posso te falar essa questão. Cara, tem uma fazenda. Essa questão de era um sonho meu morar em 20 mil metros quadrados.
Então... Foi realizado, você não comprou aquela mansão. Então, a questão é o seguinte, essa questão da área comum, ela pega muito, porque assim, a proporcionalidade da fração ideal é relativa ao uso privativo do imóvel. E o legislador realmente esquece que a área comum é para todos. O cara não tem mais nenhum 1 metro a mais ou a menos de piscina, ou de vaga de garagem, ou de circulação dos corredores. Então ela é contestável nesse caso da taxa extra. Por isso que a doutora está falando que tem que estar descrito na sua convenção. Você aí que tem aquela convenção de 1840, precisa atualizar a sua convenção, porque olha só, para administrar você precisa conhecer bem o seu patrimônio. E na época que ele foi criado na perspectiva social, técnica e jurídica daquela época. Passado 40 anos, 20 anos, 15 anos que seja, já mudou tudo. Como eu sempre falo, a pandemia veio aí, mudou todo o contexto. Por isso que eu digo nos treinamentos que texto não é contexto, que antecipação é força, procrastinação é fraqueza. Você tem que atualizar a convenção do seu condomínio. Para mim, eu como engenheiro que trabalho com condomínios, basicamente, acredito que você precisa fazer uma revisão da sua convenção sempre que tem grandes mudanças legais, ou no mínimo a cada 5 anos. Para você trazer a modernidade das obrigações para o seu patrimônio, porque a convenção ela é como se fosse a carta magna do condomínio, né? Ela traz todos esses detalhes. Então você vai gerar menos conflito, você vai conseguir fazer assembleias mais saudáveis, você vai modernizar as perspectivas. Isso te traz uma capacidade de gerenciamento muito melhor, o que deixa você, síndico, com a saúde harmônica muito mais perfeito, tendo tempo para o condomínio, para o trabalho, para as coisas de casa e principalmente para a família. Você tem que estar em no stress. E corroborando com o que o Diógenes falou, hoje em dia você tem dispositivos que você pode previsionar dentro da sua convenção o básico e deixar outros regulamentos que sejam modificáveis de uma maneira mais fácil, para que essas atitudes e essas condutas previstas elas possam ser atualizadas de acordo com a evolução daquela massa condominial. Por quê? Porque a gente que trabalha com condomínio, nós 4 aqui sabemos bem, que é um cenário que está em franca evolução. Cada hora surge uma novidade diferente. Se eu coloco dentro da convenção, eu ingesso o meu instrumento normativo e necessito de um quórum qualificado. Exato. Se eu utilizo outros pressupostos, dentro daquela liberdade eu consigo, com um quórum mais brando, resolver uma situação. Ou prever uma situação nova, para quê? Para que eu sempre deixe o meu gestor, o meu síndico, com um conforto para ele poder realizar a administração daquele empreendimento. E assim, pessoal, amigão síndico que está nos assistindo, você tem uma bolsa jurídica, é um investimento que você faz. Por que a gente viu que, né, no primeiro da feira, estava falando agora sobre essa questão aqui, às vezes tem a boa vontade, às vezes até você faz, mas alguém lá na frente pode falar assim, tá errado. E aí você vai fazer o quê? Vai ter que retroagir e vira um problemaço. Então, assim, antes de fazer, procura um jurídico, antes de fazer uma obra, procura um engenheiro. Porque acontece, quanto mais informação e uma equipe boa, você vai ter mais tranquilidade. Você vê, a Gabriela tá falando que a gente pode utilizar administradoras com os informativos, com os aplicativos, para levar essa informação. Mas quanto mais clareza e firmeza na que você está falando, porque contraface no argumento. Exatamente. Né? Eu acho que muitas vezes... Transparência, uma coisa que eu percebo, em 10 anos de mercado, e falando com o síndico do Brasil todo, né, entrevistando, conversando, que, igual eu falo, é 1% que comete de má fé. Os outros, que às vezes erram por falta de conhecimento. Igual eu já falei para você que tem vários condomínios, roubou? Não. Eu não soube a parte administrativa, cometeu uma falha ali, infelizmente gerou um problema. Existe uma responsabilidade de pagar, isso, né? Gente, a administração, olha bem, você está como gestor de um condomínio, como síndico, você está fazendo a administração daquele conjunto por completo. É uma obrigação sua saber as tecnologias que te ajudam, entende? Você precisa estar antenado com aquilo dali. Então, ter essas ferramentas, né, descomplica para você. Antigamente ficava tudo muito obscuro, muito vedado. Hoje é transparente. Hoje você tem transparência. A gente faz carta convite, a gente faz termo de referência, a gente faz edital de contratação. No edital de contratação vai todas as regras que todas as construtoras têm que seguir. Eu falo para o síndico, recebeu as propostas todas, abre para todo mundo ver. O que tem? Tem o que está errado ali. Por que não abre? E a gente faz algumas auditorias que é impossível. Eu tenho auditoria com laudo de inspeção, por exemplo, com 1 ano e meio, sem ninguém saber de nada, e com 60 dias contrataram uma obra e do nada. Então você fica pensando ali, peraí, é meu patrimônio. Amigo, é seu apartamento, você como síndico também está lá.
Entende? A degradação do patrimônio, ela vem da falta de gestão. É como a ausência de valores para cuidar da obra. É falta de você explicar o que é a sua necessidade. Muitas vezes o síndico não faz isso. Tem que ter essa didática para apresentar para todo mundo o que está acontecendo da forma correta. Sabe? É interessante isso. Quer fazer um adendo, doutora? Quero. Fique à vontade. A doutora sabe muito. Por favor. É só para complementar a necessidade de você procurar profissionais que de fato tenham experiência Exato. na área condominial. A gente vê muito síndico que faz uma contratação achando que está pegando um profissional da área e aí vem outra pessoa que até é eivada de boas intenções, Não é? mas não Pois tem é. a prática. E com isso diminui a sua potencialidade de resolução do problema, porque não é uma pessoa que vive e respira condomínios. Então, tem essa peculiaridade e a minha orientação é: procure profissionais Da área. especializados. Quer fazer um adendo, doutora Gabriela? Tá Fazer pegando. um adendo num vocabulário não tão rebuscado quanto ele. Desculpa, porque aqui é o programa popular. Vai lá. Senhor síndico, todo mundo sai da faculdade de medicina médico, certo? Certo. Todo mundo sai da faculdade de direito advogado, de engenharia engenheiro, da contabilidade contador, certo? Só que você vai dar pro seu coração pro ortopedista? Não. Você não vai dar os seus olhos Exatamente. pro cardiologista. É a mesma coisa a contabilidade de condomínios. Existem especialistas para cada área. No ramo condominial, as pessoas têm que entender que todo mundo sai da faculdade de contador? Ótimo, saem, mas algumas pessoas se especializam nessa área. Exato. Todos saem advogados, mas algumas pessoas se especializaram talvez num civil, num criminal, mas nunca advogaram para condomínio, que é uma coisa que a doutora está o tempo inteiro nesse mundo, nesse universo. Então, quando você for contratar algum profissional, lembre-se que todo mundo sai da faculdade de medicina, mas nem todo mundo é cardiologista, nem todo mundo é ortopedista. Exatamente. Cada um tem o seu lado. Essas mulheres são fera demais. Bom demais. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Eu quero que o Jorge fale um pouquinho do carro elétrico que você falou da RT. Eu acho que é algo novo que está aí emergindo. Acho que precisa ter mais discussões sobre isso, né? Tudo aquilo tenho que a gente vários falou na apontamentos live. jurídicos. Tudo aquilo então vamos que a gente lá. falou Vou dar uma dica para você no final aqui, depois do seu like, eu vou dar uma dica aqui para você comparar o seu veículo com um equipamento que você já sabe como funciona e você vai assustar quando eu explicar o porquê. Olha, o Corpo de Bombeiros de Goiás fez a ANT basicamente sobre os carregadores. Ela dá nuances e explica bastante coisa sobre a questão do comportamento dos veículos elétricos dentro dos condomínios. Entre elas, a gente debateu lá sobre a fumaça, que é uma fumaça de uma queima química altamente tóxica, né? Você não vai suportar um minuto só com aquela E a fumaça. maioria das garagens são áreas fechadas, né? Entendeu? As garagens precisam ter vazão. Quer ver uma coisa interessante? Uma bateria de um carro elétrico em incêndio, ela chega a 2.600 graus. O seu pilar de estrutura, ele não vai suportar 1.600. Então, a bateria queimando ao lado de um pilar ou abaixo de uma viga vai ter enormes chances de comprometer a ferragem, o concreto da tua estrutura. Ah, mas é raro. Para cada 10 mil veículos, 25 dão problemas. Estatística americana, que no Brasil nós não temos ainda. Tá? E na China é muito mais do que isso, porque a China começou com esses veículos elétricos há muito mais tempo e ela tenta escoar isso para as comunidades. As comunidades menos preparadas, que é o nosso caso, com a tecnologia, porque a gente tem um índice de alfabetização, segundo grau, faculdade, de abandono muito alto. Então o pessoal não vai ali, sabe aquela dificuldade? Não gosta de estudar química, não gosta de estudar física. Então ali você perde a noção desses elementos. E a gente está falando de resistência dos materiais. Uma queima química é quase impossível de se apagar. O bombeiro relatou lá no evento, por exemplo, que eles gastam 100 mil litros de água para um veículo. 100 mil litros é maior do que a reserva de muitos condomínios. E você não apaga, você reduz risco. Olha bem, você reduz risco, você não apaga. O extintor que chega mais perto hoje é o tipo D, que é o de dióxido de carbono, e ele ainda não garante apagar. E é caro, é R$3.000 a bagatela de um desse de 6 kg, é mais ou menos R$3.000. A reposição é cara, vai vencer do mesmo jeito, vai mudar o seu protocolo de manutenção.
A grande questão da ANT foi que ela colocou dispositivos de segurança para cortar o abastecimento, tá bom? E para você que ficou até o final, eu vou te dizer, um carro elétrico hoje, carregando ali com seus 20 watts de potência, ele vai equivaler mais ou menos a um chuveiro ligado. Então você chega em casa, bota aquele chuveiro gostoso no quente, vai para debaixo dele, fica ali 10, 15, 20 minutos, passou de 30 já é banho de rico, né? E vai para a banheira que é mais barato, tá? É a mesma coisa. Então você coloca ali 20 minutos de chuveiro, é um bom banho. Acho que você concorda, clica aqui para você concorda que um banho de 20 minutos na água quente, gostosa, sem limite de temperatura, é bom? É bom. Para mim mesmo faz mal, mas para muita gente é o que é gostoso. Então, observa bem, ele fica 20 minutos, a sua rede elétrica, no seu apartamento, com o disjuntor, tudo preparado para isso. Aí você vai fazer um projeto de elétrica para a sua garagem, para colocar lá 50 veículos elétricos, porque você vai dar isonomia para todo mundo. Se você tiver 80 apartamentos, vai ser assim. Então, observa aqui. Você vai colocar para cada carro elétrico a equiparação a um chuveiro de uma potência aí de 5.800 watts, ligado por 2 horas para carregar o seu veículo. Conseguiu entender agora o impacto de energia elétrica para isso? Até a análise, se você tem demanda para atender a todos, de chegada de energia no condomínio para a subestação ou para o gerador, você tem que analisar antes. Porque quando você passar uma rede de alimentadores para veículos elétricos, que chegar ao horário de pico, das 18 às 20 horas, que todo mundo botar seu carro para carregar, como que você vai controlar aquilo ali? E se um dá problema, você acha que os outros não vão sair em cadeia? Pela proximidade, pela temperatura? Outra, a vazão da fumaça. A gente lembrou lá no evento, inclusive, a Boate Kiss. Vai cobrir. O seguro, primeira coisa, já perdeu o seu seguro, tá? Seguro só para ficar cobrir. Claro. Segundo, você acha que vai ter vazão de fumaça química de alta combustão no seu subsolo para todo mundo? Um bebê que inala uma fumaça dessa à distância, ele já sai contaminado. Então, não é brincadeira. O Bombeiro de São Paulo recuou na norma, porque ele viu que a realidade do nosso país não é o que se pregam por aí. Não é o que se prega por aí. E o Bombeiro do Goiás foi além, porque ele trabalhou em cima só dos carregadores. Então, ele orientou carregadores, tipo de carregadores e mecanismos de autoproteção. Por exemplo, tem uma tomada de 20 amperes aqui, e ter um dispositivo de segurança aqui, automatizado, e um manual, porque se o automatizado não funcionar, você aciona o manual para cortar o fluxo de energia. Mas isso não impede nada sobre a combustão do veículo, né? Você vai conseguir chegar perto. Exatamente. Você vai ter agora algumas coisas que eu vou explicar. Como é que você vai chegar perto de um veículo que esteja em combustão? Quais são os procedimentos? Não tem recomendação nem do Corpo de Bombeiros. O que tem é o padrão. O que é químico não tem. Então é sim de alto risco. Ah, mas a margem é pequena. Não estamos falando de margem ser pequena. Estamos falando diante do fato que pode ser você que tem o carro elétrico e pode ser alguém que nem carro elétrico tem, que você o carro deu problema. Então tem que ter a conscientização sobre isso. A norma está aí, NT45. Você pode entrar lá no nosso Instagram e colocar lá, eu quero a NT45, que vai chegar uma mensagem lá para você. A gente vai mandar o PDF dessa norma, que ele é aberto ao público, para você dar uma lida. Então a gente não tem essa segurança toda nos veículos elétricos, principalmente por conta da infraestrutura e por conta dos espaços confinados. Lembre-se, na Boate Kiss, morreram mais pessoas pela contaminação da fumaça, da fuligem, do que efetivamente pelo fogo. As pessoas não conseguiram sair do ambiente. Você entra em estado de pânico, você respira, aquela fumaça bloqueia a sua captação de oxigênio. Aquilo é exatamente como se você estivesse morrendo afogado sem estar. Quando você percebe que você já está afogado com o dióxido. Ele bloqueia a passagem do oxigênio para dentro do pulmão. Então, tem casos. Você tem até um caso interessante que passa numa série que eu recomendo para todo mundo, que chama This Is Us, que é o personagem principal no início da série. Ele morre de um incêndio 6 horas depois, ou 12 horas depois que ele foi internado, e ele saiu aleatoriamente com vida. Aquilo foi baseado em fatos reais, porque ele inalou muita fumaça para salvar um cachorrinho que estava dentro da casa, queimou um colchão. Ele salva a família inteira, depois ele volta para salvar o cachorrinho. É o Jack. E o Jack falece no hospital depois de 12 horas de atendimento. Por quê? Ele ficou tão bloqueado nos pulmões que o pulmão, enquanto estava dando conta, beleza. Depois que espalhou aquilo ali no pulmão, ele não conseguiu, teve uma carada cardíaca.
Parada cardíaca, né? Eu acho que é algo novo e tem que ser bem estudado, porque senão é só uma questão de vai evoluir com adequação. Mas ainda porque não. A questão é que os prédios já foram construídos, né? Sim, os novos, sim. ok. Pode ter uma estrutura diferente. Agora os antigos. Mas... Doutor, você queria fazer um adendo aí? É porque assim, o Diógenes pontuou muito bem os aspectos técnicos da área dele. Sim. E tem vários reflexos jurídicos que as pessoas que estão fazendo instalação de forma indiscriminada, elas estão subjugando. E que enquanto não está acontecendo nada, tá tudo bem. Mas na hora que acontecer um problema, aí, a gente tem vício de cobertura, não tem a pólice de seguro compatível com isso, não tem instrumento de segurança dentro dos empreendimentos Sim, que são compatíveis para poder apagar o incêndio. Ah, Priscila, você está pensando em um milhão? Tô pensando, mas isso pode acontecer. E se o for justamente no empreendimento que você mora, no empreendimento que você é síndico, você está preparado para perder o seu patrimônio? Arriscar pela Existem outras tecnologia soluções que hoje são viáveis para você estimular o consumo de carros elétricos, mas manter a segurança dentro do condomínio? Sim. Eu acho que o poder público, junto com os condomínios, com os síndicos, tem a oportunidade de criar soluções acessórias para a resolução do problema. Por quê? Porque, infelizmente, tem muito empreendimento novo que está sendo entregue e que não tem a estrutura compatível para esse tipo de serviço. Eu vou jogar uma... nós estamos um tempinho aqui estourado um pouquinho, mas vou pegar os minutinhos aqui. Vou jogar pimentinha aqui, doutora. Os condomínios podem fazer uma assembleia e proibir? Podem. Pode, não tem problema nenhum. Até pela margem de risco. Na Exatamente. verdade, hoje, Thiago, de 100% das assembleias que eu fui para falar sobre o assunto, 90% fizeram isso. Proibiram. Porque assim, Thiago, o seu direito de propriedade, ele pode ser limitado quando eu tenho outros princípios que norteiam aquela questão. O que eu tenho aí? Preservação do patrimônio coletivo, segurança coletiva, bem-estar coletivo. Isso aqui se prepondera ao seu direito de propriedade. Exatamente. Então, pode haver uma limitação nessa questão por deliberação assemblear. Fazer um adendo também, que é importante. Vou fazer um adendo, vocês fizeram fazer um também. Pessoal, qualquer alteração que for feita no condomínio tem que ser comunicada à seguradora. Ela não vai perguntar para você não, tá? Não. Porque você vai implantar, por exemplo, sistema de fotovoltaico. É tela lá em cima, tem que energia, tem que comunicar, tá instalando, para ver se vai adequar, se vai aceitar ou não. Então a gente tem que manifestar eles, tá? Porque quando acontece o BO, eles fizerem a análise e perceber que você não tá adequado ou não comunicou aquilo, eles não aceitaram, acabou seu direito, tá? Aí E seguro, não fique chorando no cantinho. E seguro agora, né? Faz de tudo para não pagar, viu da gente. igreja? Vocês viram da igreja de Recife? Hoje não, vamos embora. Hoje não. Gente, estamos na reta final do nosso programa. Quero agradecer o pessoal da Rede SPTV. Gabriela, fica à vontade e suas considerações finais. Por favor, joga a cadeira em mim não, tá? Semana que vem a gente fala sobre isso. Você vai lá. Aprendi muito. Gente, eu queria puxar a sardinha para minha pós-graduação que eu iniciei ontem. E muito bacana. Fiquei sabendo, o síndico Marcelo, mandar o síndico Marcelo falou sobre. Pós-graduação de gestão condominial. Olha aí, isso na que faculdade bacana. Senac. São por apenas 10 meses e assim, com um conhecimento bem amplo em todas as áreas. Muito Acredito bom. que ninguém sabe de tudo e a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Estava eu ontem numa turma com diversos síndicos e assim, achei fantástico a disponibilidade de todos de aprenderem. Então, assim, eu convido vocês, eu não tenho nenhum segmento atrelado a eles, mas eu acho que conhecimento é muito bom de ser difundido. Vamos lá, segue a minha amiga lá, Gabriela, Facilite Condominial, mais de 20 anos no mercado. Condominial, me segue Bom lá demais. para chegar nesses 2.200 do meu amigo. Olha aí, né? vamos lá, gente, vamos doutora trabalhar, Priscila, isso aí. fica à vontade, suas considerações finais. Bom, Thiago, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Essa questão que o Diógenes trouxe, além das dúvidas do Tira Dúvidas, é uma questão muito atualizada, muito importante. E vamos fazer mais programas sobre isso, tá? Diógenes, vamos ver se a gente monta uma live sobre isso para falar sobre essa questão, porque realmente a gente tem que se atualizar, mas a gente tem que se atualizar com cautela. Segurança. Porque Exatamente. tudo precisa ser com segurança. É patrimônio coletivo. Às vezes é o esforço de uma vida inteira. E além de ser um esforço financeiro, né, um patrimônio, é também vidas de pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu me sinto honrada de mais uma vez estar aqui. Adoro esse bate-papo, essa integração, esse amadurecimento profissional que cada dia vem mais para agregar ao meu portfólio pessoal, inclusive. Já que o Jorge está falando da série, Obrigada. tem uma série Netflix que é sobre a boate Kiss, né? Que fala? Kiss, né? Kiss, né? Kiss, Gente, bacana, interessante. Você vê, aquilo lá foi por causa de uma micharia.
O cara comprou lá uma espuma que era mais barata, que queimava mais rápido. E aqui a gente tá falando sobre vida. Você falou, a gente não quer que aconteça. Sim. Quer evitar, mas sim, eu acho que quanto mais a gente perceber nisso, porque não é sobre economia, é sobre as vidas mesmo. Tem essa série também que é muito interessante, você vai ter essa percepção sobre questões de incêndio. Ao invés de não dar valor a isso, ou deixa pra lá, né? Quando acontece, o BO tá aí e o síndico responde por isso, né? E a nossa responsabilidade como gestora, ela vai muito mais além, né, do que essas meras colocações. Então, eu, como gestora, Priscila, como síndica, se cerca de todas as cautelas possíveis para proteção do meu CPF também. E agora eu vou perguntar pra ele, o Diógenes vai estar, gente, ó, quinta, sexta e sábado, Una Síndico, cara, um dos maiores eventos do Brasil, bacana. Fiquei sabendo lá que não vai ter cadeira lá. Então vai ficar em pé, é isso? Não, elas são chumbadas no Olha, chão. não posso falar nada não, mas diante do que está acontecendo aí em São Paulo, né? Cuidado com as cadeiras, meu amigo. E que você ainda não sabe fazer o inventário do seu condomínio de uma forma profícua, efetiva, com o laudo de inspeção, não só a parte da construção civil, mas o inventário completo, transmitir a gestão, adicionar documentos. A gente está lançando aí, Thiago, um método novo que chama Síndico Gestor de Patrimônio, que a gente vai ter aulas de administração de condomínios, direito condominial, temos a participação aqui da doutora Priscila como síndica e advogada, quem sabe a Facilite participa também, né? Mas é esse nível de conteúdo aqui que a gente não consegue trazer para você em profundidade, didático, posto como fazer e o porquê fazer. A gente está colocando essa metodologia. Teremos o pré-lançamento lá na Una Síndico para todo mundo. Una Síndico, dia 19, 20 e 21. Estarei com a palestra lá, a engenharia condominial como ferramenta de gestão para o síndico, para você ficar mais tranquilo, para você ficar mais saudável, inteligência emocional aplicada na prática, com didáticas de trabalho. Venha você também para a Una Síndico 2024, Asa Sul, Brasília, a partir das 9 da manhã, quinta-feira. E é isso aí, amigão síndico, foi mais uma edição da nossa inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular, arroz, energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!